Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Paulo, nessa primeira carta ao povo de Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, nos aconselha ao exame pelo crivo do bom senso, onde o tema que nós vamos refletir juntos hoje é o livre-arbítrio. Por isso que eu quero começar com uma frase do irmão José, que diz assim: o verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. E tem tudo a ver com o versículo que nós escolhemos para refletir, né? Porque as coisas nos acontecem todos os dias, estão chegando muitas informações, muitos conselhos, muitas pessoas, né, se colocando como experts em isso e naquilo, e vão trazendo ideias novas, ideias velhas, maquiadas de nova, e algumas coisas pode parecer que até estão certas, mas nós precisamos do que o Paulo disse nessa carta ao Coríntios. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. E é eu que respondo pelo que eu faço. Somos nós que vamos responder por cada palavra que nós escrevermos na página das nossas vidas, e não as outras pessoas. A gente sabe, né, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, por isso que Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, através das mãos de Chico, ele fala assim: para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações, que todos somos surpreendidos pelo dia nublado da incerteza em que nós, muitas vezes, como ele diz, nos reconhecemos perplexos. Faço? Não faço. Todo mundo faz. Ninguém tá vendo. Parece que é normal hoje em dia. Não era antigamente, mas agora é. A vida mudou e eu tenho que me adaptar a essa nova situação. Então eu vou fazer também. Por isso que hoje é para nós começarmos a prestar atenção nas coisas, nas informações, nas situações que chegam até nós, porque tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ele diz, né, continua lá naquele livro da Palavra de Vida Eterna, que na dinâmica terrestre nós vivemos vencendo diariamente grandes desafios existenciais. É quase uma guerra diária e a gente nem se apercebe. Então ele fala, são amarguras, perseguições, calúnias, brutalidades, desentendimentos. Mas fiquemos alertas, porque algum desses sentimentos, ou a maioria deles, todos esses sentimentos, eles precisam ser racionalizados, para que eles não ganhem vida própria e tornem mais um motivo de sofrimento. Essa frase eu tirei de um livro chamado Berço de Luz, de Vinícius. Lindo esse livro. E eu achei que essa frase foi muito importante. Eu vou repetir. Alguns sentimentos precisam ser racionalizados para que não ganhem vida própria e torne mais um motivo de sofrimento. Amigos, nós precisamos que Jesus nos domine por dentro. Porque a pessoa que se liga ao amor é um ponto de resistência ao mal, aonde quer que nós formos posicionados pelo Pai de amor, por Deus, certo? Então, como cristãos, não podemos deixar de ter essa certeza. Nós temos que testemunhar, não colocar lenha na fogueira. Somos um ponto de resistência ao mal. E esse convite de hoje é para que nós sejamos sensatos, porque nós somos arquitetos dos nossos padrões, ou melhor, dos nossos quadros mentais. A médium, no livro chamado Renovando Atitudes, né?
Ele diz que muitas vezes nós ficamos presos a monoideias, nos alimentando com as emoções alheias. E isso é que atrapalha a nossa vida. A gente acaba permitindo que os pensamentos intrusos tomem conta da nossa mente, do nosso sentir e do nosso falar. Preso a monoideias. Cuidado. Alimentando-se das emoções alheias, dos desequilíbrios alheios. Tudo é permitido, gente, mas nem tudo me convém. Então, cuidemos, pois, quer não estejamos no corpo ou fora do corpo, sutilmente, vários desses espíritos ou de pessoas que estão vivas, encarnadas, nos convidam diariamente a desviar do caminho, né? E aí acaba que a gente se submete. A palavra submissão é colocar tudo que a gente possui, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, as nossas opiniões, os nossos sentimentos, a nossa energia à disposição de uma pessoa que nós deixamos exercer a autoridade sobre nós. Cuidado, né? Elas não vão responder pelos nossos atos, e sim nós. Lembre. Mas essa situação nos faz pensar erroneamente em que nós devemos nos afastar, nos isolar para a gente se preservar. É a palavra da moda, tóxicos. Todo mundo é tóxico. Por isso, a gente não pode esquecer que o nosso mestre amado, Jesus, nunca se afastou de nós. Crianças espirituais nós somos, né? Em nome de Jesus, em nome de Deus Pai, nós fizemos muitas coisas que vieram para lá de tóxicas e ainda fazemos. Mas o mestre fez o quê? Ele veio entre nós. E como uma flor que não espalha o perfume para si mesma, como uma árvore que não come o próprio fruto, como um rio que não bebe a própria água, Jesus se deu a nós com todo o seu amor. Lancelin, através de João Nunes Maia, no livro Cirurgia Moral, no capítulo Viver com os Outros, ele diz que a ciência mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. E o mais interessante é que nós precisamos desse intercâmbio para viver. Sabemos que Deus, ele não criou gente em número, ele criou indivíduos, personalidades diferenciadas uns dos outros, sabe pelo quê? Pelo tema de hoje, pelo livre-arbítrio. Fomos criados simples e ignorantes e com o livre-arbítrio nós fazemos as nossas escolhas. Nós caminhamos no caminho do progresso, da evolução, segundo a nossa própria luz, segundo a velocidade dos passos como nós queremos, é o livre-arbítrio. Nós não somos marionetes nem do Pai Celestial. Mas se somos diferentes pela nossa bagagem de experiências, aí a gente pensa, como que pode concordar duas ou mais pessoas ou elementos, como a gente pensa na nossa própria casa, na nossa vida familiar, tão heterogêneos, tão diferentes? E aí a gente não pode esquecer que diferenças não são divergências. Manter a diversidade não quer dizer que a gente tenha que viver em conflitos e em discórdias. O segredo da harmonia está na integração, está em adaptar-se, em saber adaptar o seu gênio e o seu próprio caráter ao gênio e ao caráter do outro. Fazer de si um complemento do outro. E integrar, gente, não quer dizer se identificar com os erros dos outros. E muito menos não quer dizer que nós temos que destruir a nós próprios. Não. Completar. Quer ver um exemplo? As células do nosso corpo. São todas diferentes entre si, cada uma com a sua função peculiar. Agora, imagine se todas as células do corpo fossem idênticas. Como é que ia funcionar o organismo, né? E se elas, sendo diferentes como são, elas resolvessem guerrear uma com a outra? Seria impossível, gente, a vida orgânica, não é? Mas o segredo do nosso organismo está
não na identificação, não está na destruição. Você não pensa como eu, então vou destruir você, né? E muito menos no conflito mútuo, mas sim na completa integração. Para o bem, para o bom funcionamento do todo. Reparem, as células colaboram entre si. E isto resulta no equilíbrio e no bem-estar orgânico. E aí é que nós tiramos esse entendimento. E todos nós desejamos a felicidade, mas a felicidade depende da compreensão. Compreender os outros segundo a história dos outros, a bagagem dos outros, a experiência dos outros, para nós entendermos aquela ação. Não adianta querer compreender o outro segundo a sua bagagem, porque você teve outras experiências. Então, para nós começarmos esse processo de uma felicidade, de uma harmonia, de uma integração, é entender por que aquela pessoa agiu daquela forma, mas ver a história dela, pelo menos desta vida. Porque se nós tivéssemos acesso às vidas anteriores, seria até melhor, né? Porque muitas vezes a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Por isso nós sabendo disso, nós podemos olhar e compreender a situação real daquele momento. Mas não é só compreender os outros, nós precisamos compreender a nós mesmos. E Emmanuel diz que por desconhecermos a nós mesmos, não nos apercebemos, abre aspas, que somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. A gente fala mal, né, do defeito do outro, só porque é diferente do nosso defeito, mas todos nós temos defeitos. Grande parte, amigos, das nossas decisões decorre da expectativa da perfeição. Estamos rodeados de máquinas perfeitas, máquinas de café que a gente coloca a hora e naquela hora exata ela liga e faz o café. Quando ela não faz isso, a gente já troca de máquina, né? Então, nós estamos o tempo todo tão acostumados em receber a perfeição de máquinas que nós transpomos para as pessoas. A nossa expectativa das perfeições que nós queremos exigir dos outros, muitas vezes, nem mesmo nós conseguimos. Então, cuidemos para que nós não venhamos a fugir das nossas responsabilidades encarnatórias sobre a falsa ideia de que nós somos mais virtuosos do que os outros. Então, eu não quero me misturar, eu não quero juntar com essa pessoa porque ela age dessa maneira, ela fala daquela maneira. Humildade, gente. Sabe o que é humildade? No dicionário diz que é a consciência das próprias limitações. Todos nós precisamos uns dos outros para nós alcançarmos o alvo que nós nos propomos, que é o progresso moral, espiritual, intelectual. E aquele que caminha conosco é objeto da nossa evolução. Como nós somos objeto da evolução deles, nós evoluímos em grupo, não tem como evoluir sozinho. E a nossa missão não é sofrer. A nossa missão, gente, é para nós sermos felizes, mas criar oportunidades para que os outros também o sejam. Pois é, e para a gente atingir esse objetivo da felicidade, primeiro nós precisamos cuidar da nossa vida íntima. Bezerra de Menezes, no livro de José Carlos de Luca, chamado Recados do Coração, ele nos ensina como nós podemos cuidar da nossa vida íntima, harmonizar os nossos sentimentos. Nós vimos, né? Se a gente não prestar atenção nesses sentimentos, eles ganham vida própria e aí nós estamos mais complicados, com mais sofrimentos ainda. Então, harmonizar os nossos sentimentos, equilibrar o nosso raciocínio, estudando, lendo, refletindo diariamente, para que nós tenhamos o nosso raciocínio quase que perfeito, que não é fácil, não existe perfeição no nosso raciocínio, porque nós não temos conhecimento de tudo. Mas através do estudo nós vamos nos aprimorando um pouquinho a cada dia. Vamos lendo uma informação no livro que traga coisas boas, que agregue, que some, que traga paz, harmonia, equilíbrio nos nossos sentimentos, na nossa mente. Enxergar
diz Bezerra de Menezes, sem maldade como uma criança. E eu estava revendo um filme chamado A Vida é Bela. É um filme italiano antigo, que o pai e a criança estão num campo de concentração e o pai faz ela enxergar aquilo tudo como uma grande brincadeira. E a criança tem esse poder, né? De olhar tudo sem maldade. E é isso que nós precisamos, nos fala Bezerra de Menezes, né? Esse olhar de uma criança, puro, simples. Continua ele, ouvir sem as distorções causadas pelos nossos próprios conflitos. Quantas vezes alguém diz uma coisa pra gente e a gente tem um conflito, uma situação interna que a gente não trabalhou e a gente distorce aquilo que aquela pessoa falou no nosso entendimento. A nossa interpretação causa tantos problemas muitas vezes. Pois é, continua Bezerra de Menezes, há tanto a fazer em nosso mundo interno que por vezes nos indagamos como é que o homem ainda é capaz de viver tão distraído de si mesmo. Pois é, a gente adora saber de todos os defeitos, de todas as dificuldades das pessoas, mas somos distraídos de nós mesmos. Amigos, nós precisamos estudar a nós mesmos, pois o autoconhecimento, esta é a chave que nos liberta do mal, que nos faz muitas vezes frágeis, suscetíveis e que nos confunde, nos faz hesitar, como nós começamos no início, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Deixando que o mestre nos domine por dentro, faz com que aquela boa vontade renasça no nosso íntimo com aquelas que caminham conosco. Jesus sempre abre um espaço no nosso coração que permite que flua o amor do Pai. É isso que Jesus veio trazer para a gente, esse espaço para que a gente sinta a presença de Deus em nós. E aí as nossas palavras vão sendo dulcificadas, as nossas atitudes vão sendo amaciadas, né? Mais mansas, mais tranquilas. A nossa postura, o nosso olhar vai sendo mais compreensivo, mas mantendo-nos firmes, como pontos resistentes ao mal. Amigos, em sintonia com Deus, a porta do nosso coração abre os recursos infinitos que Ele vai, a cada dia, aumentando a compreensão da vida, tanto interna quanto a vida fora de nós mesmos. Esse é o poder de Deus, esse é o poder do amor. E assim vai abrindo dentro de nós aquele desejo de servir, né? Mas sempre servir em silêncio, olhando aquele posto a qual nós somos colocados pelo Pai, um novo olhar, um olhar de agradecimento, sabendo que nós estamos ali para o nosso progresso e que nós dependemos uns dos outros para esse progresso. Por isso eu quero terminar com uma frase muito bonita do livro Na Próxima Dimensão, onde Inácio Ferreira, Dr. Inácio Ferreira, um psiquiatra que já se encontra no plano espiritual através de Bacelli, diz: embora com os pés fincados na terra, quem ama como Jesus nos pediu, pode abraçar o universo. Sem sair do lugar, quem ama realiza Deus aonde está. Abraços fraternos.